Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa live de aula extra de revisão. Eu deixei aqui no Forms para vocês, no chat, um Forms para vocês preencherem a lista de frequência. Eu tô com duas telas aqui, então se eu dar uma olhadinha pro lado, é porque eu tô vendo o chat. Eu sou a professora Jéssica Desac, coordeno os cursos de Design de Moda, Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo presencial e EAD. E hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre materiais e processos de acabamento, que são para as áreas do design, mais especificamente. Queria que vocês colocassem, por favor, de onde vocês são para a gente dar uma interagida. Eu vou dar uma pincelada no conteúdo que a professora Fernanda Tiosso falou para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida em específico, daí, por favor, preencham, escrevam aí no chat, eu vou tentar auxiliá-los, responder o que eu tiver ao meu alcance, que eu puder tirar dúvida para vocês, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho, deixa eu virar meu web aqui, sobre materiais e processos de acabamento. Então, essa disciplina, vou falar especificamente dentro dos cursos, da qual eu coordeno a parte de design, né? Então, materiais de acabamento, de revestimento, materiais que vão estar dentro do design, talvez um tecido voltado para um estofado, um sofá, uma almofada, uma cortina, um tapete. Isso falando da parte de design de interiores. Falando da parte de moda, o tecido, né, de uma roupa, acabamento, né, como que é feito a casinha desse botão, ou como que é pregado esse botão, por exemplo, acessórios de cabelo, né, como que é feito quais são os materiais possíveis, quais que são as formas de acabamento. Então, a professora dividiu essa apostila, né, em 4 unidades. Na primeira unidade, ela vai falar um pouquinho sobre o universo desses materiais que vocês têm, né, que vocês podem utilizar tanto, como eu mencionei, na parte de projeto, né, conhecer qual que é a ciência, a tecnologia de cada um desses materiais, as classificações desses materiais, então quais que são as propriedades que vão ser auxiliar nas melhores escolhas de cada um dos determinados materiais. Por exemplo, eu vou fazer esse quadrinho aqui. Qual o material que eu vou utilizar que seria a melhor forma, né? Uma lousa, mas que tipo de tinta que eu vou estar usando ali? Esse MDF colocado aqui, né? Meu Deus, não é MDF, me fugiu o nome. Pinos, né? Se melhora o pino, se ele retém a umidade, onde que vai estar isso, ou se eu vou fazer uma mesa, uma bancada, né, no escritório de advocacia, eu vou fazer ela em couro, ou qual elemento que eu vou trabalhar, qual que é o uso, quem que é o público-alvo, né, qual que vai ser a utilidade desse material. Então é importante a gente conhecer isso, ser as melhores escolhas para determinados projetos, determinados clientes, como que vai funcionar no dia a dia. Na segunda unidade, a professora ela fala quais que são os materiais, né, naturais, materiais artificiais,
se eles são orgânicos, se eles são inorgânicos, o que é importante a gente conhecer dentro desses elementos, tá? Na terceira unidade, vamos falar sobre as propriedades. Como que é o seu processo de fabricação? Qual é o seu processo de aplicação dentro desses materiais? Como eles são produzidos? Eles são cerâmicas, são vidros, são polímeros? Por fim, né? E na quarta unidade, os materiais metálicos, quais que são as propriedades, quais que são as características, onde vão ser aplicados, como que é feita a obtenção dessas peças, né? E algumas questões chamadas dos compostos dentro desses materiais, tá? Então, falando um pouquinho sobre a ciência dos materiais. A sociedade, né, como que foi utilizando esses materiais? O homem, né, lá nas cavernas, ele conhecia o material, criou alguns utensílios, como machado, lá na Idade da Pedra, né? Como que eles foram de forma artificial, de forma natural? Então, eles pegaram elementos da natureza, pegaram um galho, uma pedra amarrada, né, com uma fibra ou com couro de algum animal, e foram criando, né, foram tendo descobertas de materiais artificiais posteriormente, através do desenvolvimento industrial, da tecnologia, né, como foram adaptados à realidade conforme cada uma das sociedades. Então, alguns conceitos dentro das ciências vocês vão compreender as propriedades desses materiais, né, o design desses produtos, como que vai ser feita essa classificação, né, dentro das unidades. Então, qual que é a ciência dos materiais? Então, os materiais, eles não são só uma espécie de planilha, uma espécie de dados. Então, a gente consegue, claro, sempre pensar também na estética. Não é só, eu vou fazer um material, mas eu vou pensar só na estética dele. Se ele vai ser quadradinho, como que ele vai ser feito. Não, a gente tem que pensar na funcionalidade, para que ele vai ser utilizado, como que eu vou utilizar dentro desse material, qual que é o uso, né? Então, achar soluções que sejam significativas, que soluções que sejam funcionais, principalmente, não só a questão de estética, tá? Claro que se a gente vai pensar na questão do design, a gente vai pensar na evolução, quais que são os materiais mais adequados, né, para esses utensílios, para a vida cotidiana, né, como que é feito a real sociedade, tá? Então, conforme a utilização, a gente vai pensar qual que vai ser o material, né? Como que eu vou criar um design para esse material. É importante a gente pensar que não existe certo ou errado, mas que existe um material bem ou mal utilizado. Então, dependendo assim, na questão de distinguir as categorias dentro dos materiais, é muito importante. Então, a gente tem metais, tem cerâmicas, tem vidros, tem polímeros, tem compostos e tem semicondutores. São praticamente cinco categorias de materiais dentro a gente fala materiais de engenharia. Então, metal, plástico, borracha, elastrônio, cerâmica, vidro, carbono, metal, né? Seja eles materiais, excluindo os materiais naturais. Então, a gente tem materiais naturais, materiais orgânicos, materiais... Eu até vou compartilhar aqui com vocês a apostila, que eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Então, aqui nesse quadro, tem... Deixa eu tirar o zoom aqui. Nesse quadro, a gente tem os materiais que são naturais, né? Esses materiais naturais... materiais naturais, tá? Eles são de fonte animal, eles são orgânicos, então cabe a gente lembrar, deixa eu colocar aqui a coisa, eles são orgânicos, tá? E temos materiais inorgânicos. Então, materiais inorgânicos. Não quero vermelho, quero outra cor. Materiais inorgânicos, tá? Ele pode ser de fonte animal e pode ser de fonte vegetal, tá? Então, fonte animal, couro, por exemplo. Fonte vegetal, fibra de bananeira, bambu, tá? E dentro desses materiais, a gente tem os materiais de engenharia que a gente fala, que são os cerâmicos, então as cerâmicas comuns, vidros, os polímeros, que são termoplásticos, termofixos, os elastrônicos, os metais, que podem ser metais ferrosos ou metais não ferrosos,
os compostos, cerâmicos mais metais, cerâmicos mais naturais, cerâmicos mais polímeros, metais mais polímeros, metais naturais mais polímeros e polímeros mais polímeros, tá? Então, essa categoria, essa divisão dos materiais é importante a gente lembrar. Quando falo de material, eu tenho material natural, eu tenho material de engenharia, tá? E graças à tecnologia são materiais que foram criados, produzidos, né? Seja eles as cerâmicas, seja eles os vidros, os termoplásticos, né? Os elastômeros, os materiais, enfim. Então, a gente tem aqui dentro das propriedades dos materiais, né? Então, como eu falei, não existe certo ou errado, tá? De material. E sim o material que foi utilizado de forma correta, o material que não foi utilizado de forma correta. Então, a gente tem que conhecer, o papel do designer conhecer todos esses materiais, né? Conhecer pelo menos as propriedades que a gente tem de determinado cada material ou utilização. Eu vou fazer qual produto? Ah, esse produto, vou fazer uma água com gás, por exemplo, né? Vou criar um design de uma água com gás. Será que é legal produzir uma água com gás que vai ser comprada de uma forma mais acessível de metal? Não, né? Vou produzir aqui do material de engenharia, material plástico, que eu consigo reutilizar esse material, mas que seja fácil o manuseio, não seja tão pesada para a gente estar consumindo. Então, a quebra tem toda a definição tecnológica que o material é construído de átomos, né? E que vão formar moléculas. Eles variam na configuração de determinada quantidade de moléculas e essa variação vai determinar o comportamento dessa matéria. Eles podem ter propriedades físicas, podem ter propriedades químicas. Então, é uma forma mais técnica de abordar cada um dos materiais, né? Então, quais que são as propriedades físicas que a gente tem? São as propriedades mecânicas, as propriedades térmicas, as propriedades elétricas e as propriedades ópticas, né? Então, as mecânicas, ele vai ser um material mais resistente à tração, né? Então, eu consigo puxar esse material, não, ele vai ser um material resistente à compressão, eu consigo comprimir, apertar esse material, ou a fricção, né, o atrito, a abrasão, o impacto, a fricção. Então, essa é a propriedade mecânica, né? Então, a gente consegue, na hora que eu puxar esse material, ele vai ter um alongamento, vai ter uma ruptura, ou não, ele vai ter uma resistência mais duro, né? Então, é importante a gente pensar na questão mecânica. As térmicas, então, esse material, se eu deixo ele lá no sol o dia inteiro, ele vai ter um calor específico? Não, ele vai derreter conforme a elevação da temperatura, ou ele tem uma expansão térmica. Então, eu coloco nessa garrafa no freezer, ela vai expandir, tá? Então, essas propriedades térmicas. As elétricas, então, ele tem uma resistividade volumétrica, ele tem uma rigidez, né? Ele gera alguma potência ou tem resistência ao arco, então também são questões elétricas e ópticas, né? Então, índice de refração, então se vem insolação aqui, ele vai ter uma propriedade que vai me dar uma transparência, eu vou conseguir, né, ter essa refração. Então, conforme o material, a gente consegue. Tem estabilidade dimensional, densidade e as propriedades, enfim, químicas de cada um desses materiais, tá? Então, aqui é um exemplo que eu falei para vocês de tração. Tração é quando eu puxo, né, das duas extremidades do material. Puxo aqui para cima, né? Aqui, no caso, tracionando, né, nas duas laterais. Então, eu vou esticar esse material aqui, tá? E aqui a compressão, quando eu estou comprimindo esse material, né? Então, estou pressionando nessas duas extremidades aqui, qual que é a resistência à compressão. Aqui é material de construção, é claro, então o concreto ali a questão de forças, né? Então, estou direcionando dependendo do material, ele é um cano, né? Então, estou fazendo força, né? Flexão, então estou pressionando essas duas aqui e mais aqui no meio, né? Ele vai ter essa propriedade de resistir ao impacto dependendo do tipo do material, tá? E a mesma coisa, então, se eu bater esse material aqui, né, o impacto, como que vai acontecer, é uma outra propriedade física, né? Então, aqui é o teste de dureza de um polímero, tá? Então, mais materiais de transparência, então, se permite o acrílico, o policarbonato. Então, são residências que a luz, ela pode passar, né, e a gente consegue ter essa transparência, consegue verificar, né, dentro dessa visibilidade dentro do material. Aqui, ó, então, a gente tem
a questão da estabilidade, né? Então, a madeira compensada, ela não é muito resistente à umidade, então, dependendo, as chapas de compensada, são chapas comprimidas, né? Então, ela não tem essa resistência à umidade. Então, dependendo do material que você vai escolher, vou colocar isso numa cozinha? Não, a gente não pode colocar uma madeira compensada no móvel de casa na cozinha. Por quê? Porque você está cozinhando, pode cair, respingo de água, vai lavar, então ela tem uma característica muito peculiar, que é contato direto com a água, ela vai estufar, né? Então é importante a gente pensar nesse sentido. Voltado para a questão do design, né? A gente tem alguns elementos, como eu comecei a comentar, com a madeira compensada. Então, o que a gente, para tomada de decisão, que esse esqueminha é muito, muito legal. Então, se tem um determinado problema, vou colocar aqui um problema, né? O teu cliente te procura para você resolver um problema, né? Nós somos contratados para resolvermos o problema, né? Senão, ele não iria contratar um designer ou um arquiteto para tal. Então, qual que é o meu problema? Meu problema ele vai vir dessa necessidade de uma nova ideia, né? Ou um determinado projeto. A gente tem a primeira etapa ali, é o briefing. Na etapa 1, a gente tem que pensar no briefing. Bom, eu vou avaliar o que o meu cliente quer, né? Depois que eu quero uma cozinha. Tá? Ele quer uma cozinha. Então, eu vou propor um design mais conceitual. Vou pensar, vou conversar com ele, vou fazer uma entrevista, vou conhecer qual que é as pessoas que vão utilizar, qual que é a rotina desse meu cliente, o que ele está precisando, qual que é a necessidade dele, né? Ou qual é a vontade dele. Então, a gente faz um programa de necessidades através dessa entrevista mais de conhecer o teu cliente. Então, a gente parte de um design conceitual ali e eu vou propor as soluções. Na etapa 2, eu vou desenvolver o projeto. Eu vou pensar, né? Eu vou explorar a minha ideia, eu vou ver as questões de material, né? Eu vou ver a questão, o que vai acontecer, vou fazer uma modelagem do que vai acontecer. Na etapa 3, aí é o projeto detalhado. Então, na parte da prototipagem, eu tenho que ter que conhecer se eu vou resolver essa solução, se eu vou trazer o material certo, né? Então, essa prototipagem, detalhe, especificar cada material, a cor da parede, ou o botão que eu vou colocar, qual que vai ser o formato desse botão, como que ele vai ser pregado, enfim, se eu vou fazer um acessório, vai ter uma pérola, alguma coisa. Então, é importante a gente partir para a prototipagem, tá? Que mais? Esse livro, 50 Cadeiras que Mudaram o Mundo, é muito legal. Dentro dos criadores, explora a questão de status, né, do design, conhecimento dos materiais. Qual é o material ideal para fazer essa curvatura daqui dessa cadeira, sabe? Então, esse conhecimento é bem legal. Aí, aqui a questão das tipologia e propriedades dos materiais. Então, a gente vai ter a questão dos materiais. Então, os meios de produção variaram, os utensílios, né, variaram. A gente tem o conhecimento da tecnologia. Hoje, tanto na parte de móveis como a parte de tecidos, tem buscado mais essa questão do viés mais sustentável. Então, buscar materiais que tenham a questão não só a parte sintética, mas materiais que não agridem tanto o meio ambiente, materiais de recursos naturais, né, que não acabam agredindo a gente falando de questão de desenvolvimento sustentável, não, que esteja possível para gerações futuras. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão, o eco-chic, né, a questão sustentável, como eu falei, de ter assim, inovação de material, buscar alternativas sustentáveis, né, para materiais que já são existentes ou formas de processos diferenciados, tá? Que é bem legal nesse quesito. Então, aqui os animais orgânicos de fonte natural. Então, a gente tem o cachemir, lã, seda, coelho, angorá, lhama, alpaca. Então, são vários materiais de origem animais. A gente não vem aqui falar a questão de quem é vegano, quem é vegetariano, no sentido de não ter, no sentido de, como eu posso dizer, não agredir, né, os animais. A gente tem que maior questão de algodão, né, lagarto do bicho da seda, então utilização de processos, né, então é necessário pensar nas associações de luxo, então questão de resistência, qual que é a questão do vestuário, né, como é feita a tosa da ovelha, então pensar no bem-estar animal é muito importante nesse sentido, tá?
A questão do couro também, o material sensorial, ele tem uma questão de peculiar, de textura, é claro, mas um cheiro próprio. Então dependendo do material, o couro ele tem sido associado à questão de poder, né? Porque não é barato, então é muito interessante também a característica de ser algo mais... embora ele é flexível, mas ele é resiliente, então tem que pensar nessas questões que não é para qualquer revestimento que você pode colocar, tá? Qualquer aplicação. E aqui os materiais de fonte vegetal, né? Então a gente tem subprodutos MDF, por exemplo, a base de celulose, o algodão, o coco, o cânhamo, a juta, o linho, a malva, a rame, são extraídos o sisal, né, folhas de sisal. Então, são materiais, subprodutos, né, materiais de origem vegetal, tá? Cortiça, bambu, fibra, como foi a fibra da banana, a fibra do coco, né? Então, são diversos os materiais naturais aqui, tá? Então, é muito importante, assim, a síntese do que a gente viu ali até para encerrar a nossa live, ter esse conhecimento para que você vai aplicar, qual o material, qual que é o público, qual que é a ideia, ter esse conhecimento das propriedades físicas e químicas desses materiais, né, onde vai ser utilizado, qual que é o público-alvo, enfim, ter esse conhecimento do que a gente vai trabalhar, para quem, como, né, e por quê, tá bom? Não sei se vocês têm alguma dúvida ali no chat. Eu gostaria que vocês respondessem esse forms, por favor, a respeito da live, dos conteúdos, né? Então, a questão da disponibilidade. Tem um livro que a professora colocou, Diamante, a Pedra de Minha Lenda, que é bem legal. Ele fala sobre a mineração do diamante, né, em Minas Gerais. Inovações técnicas de acabamentos decorativos. O filme Enquanto o Trem Não Passa, ele fala um pouquinho sobre também a questão da mineração, né, com tipologia de materiais, que é bem interessante também, tá? É uma infinidade de materiais que a gente tem, né, cada vez mais criam materiais diferentes, e eu queria deixar aqui à disposição para vocês, se vocês precisarem, estou ali no meu contato, tá? Muito obrigada, bons estudos, aproveitem e até mais.